Mas ele já havia ido embora. Idiota! Depois de tudo, ele iria me deixar daquele jeito, parada no meio da sala, sozinha e curiosa? Mas o quê? Antes que eu pudesse dar um passo, ele voltou, colocando a cabeça para dentro e dizendo, em tom animado e apressado: "Ah, primeira gaveta da estante de CDs, o Iron Maiden, de que ele gosta. Diga que foi um dos meus cumprimentos." Sorri, mordendo o lábio, sem acreditar. Evan tinha sumido mais uma vez, e eu, pelo menos, agora tinha um propósito. Marca a página. Não. Fecha. Olá, galera. Aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês as indicações de livros para incentivar crianças a ler. Gente, primeira coisa, ativa o sininho aqui do lado dos inscritos para você não perder nenhuma atualização dos meus vídeos, tá bom? O primeiro vídeo que eu gravei, foi com algumas dicas, algumas instruções de como fazer as crianças conseguirem iniciar esse gosto, esse hábito pela leitura. E eu tive muitos comentários legais, interessantes, de experiências, algumas dúvidas e também tive 2 ou 3 comentários de pessoas pedindo realmente a indicação dos livros que eu uso, dos livros que eu acho que podem ser usados nessa faixa etária. Gente, até 5, 6 anos, a criançada lê, né? Ela manuseia livrinhos bastante com imagens, elas criam as próprias histórias, isso é normal. Então, às vezes, a criança não retém aquela informação que você está contando para ela da história, mas ela cria uma história nova, ela deixa a imaginação fluir, isso é muito legal também. A criança demora um pouco para conseguir reproduzir a história que você contou para ela, da mesma maneira. Contar um resumo da história, isso é uma coisa muito difícil. Às vezes ela até entende a história, mas para ela encontrar palavras para reproduzir, para contar para alguém é mais complicado, então normal. A partir dos 6 anos, eu indico A Mina de Ouro, da Maria José Dupré. É um livro muito antigo, eu acho que ele é dos anos 70. Só que até hoje ele tem muitas impressões, A gente tá na 28ª edição, por exemplo, aqui. E esse daqui já é mais antigo porque eu comprei no sebo. Então, é um livro que foi atravessando gerações mesmo, porque é um livro encantador. Ele faz parte da coleção do Cachorrinho Samba. São 4 livros. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome deles. A Montanha Encantada, A Mina de Ouro, O Cachorrinho Samba na Floresta e O Cachorrinho Samba na Fazenda. São 5, na verdade. E os 5 livros trazem os mesmos personagens. E são 6 crianças e um cachorro. Só. Tem um ou outro personagem que é citado, mas assim, não aparece efetivamente na história, É bom porque a criança começa a entender o universo, um cenário, personagens. Não adianta você apresentar um livro com 15, 20 personagens, um que aparece agora, outro que aparece no final do livro. Não vai agregar, porque ele ainda tem... Ele ainda é muito restrito para ele conseguir imaginar uma história que está sendo contada, conseguir lembrar de todos os personagens, das características de todos os personagens. Então essa história é muito bacana, conta a história de 6 crianças que vai pro Morro do Jaraguá, em São Paulo, fazer um piquenique, e eles entram num buraco que aparece no morro e se perdem dentro da mina de ouro. E eles ficam perdidos lá dentro. Então tem mistério, tem ação, tem aventura, é muito bonitinho por isso. E aí você pode também perceber se a criança gosta desse tipo de história e tal. E aí, com os mesmos personagens, a gente tem aqueles outros 4 livros que eu falei pra você. E todos muito bonitinhos, com histórias curtas, porque você pode perceber que dentro do livro nós temos até algumas imagens no início do capítulo só, e as letras grandes, Os capítulos são curtos, dá pra você conseguir mesmo fazer a criança entender como que a história funciona, como são cada personagem. Então é um livro muito legal pra começar. E aí é assim, gente... Se você for fazer a leitura com a criança, você ler em voz alta e ele acompanhar, você pode fazer a partir de 6 anos. 6, 7, 8 anos dá pra fazer desse jeito. Agora, você quer que ele leia sozinho a partir dos 9, 10, tá? Eu fiz a leitura desse livro com os meus alunos no ano passado, eles tinham entre 9 e 10 anos, e eles liam a maior parte sozinho. Algumas partes eu lia junto, e eles vinham me perguntar só questão de vocabulário, Tem palavrinhas... Como um livro mais antigo, tem algumas palavras que eles não conhecem, não é do universo deles, e eles vêm perguntar. E eu respondo o que significa. Eu não sou daquela professora que fala assim, vai procurar no dicionário. Porque até a criança parar a leitura, abrir o dicionário, procurar no dicionário, achar a palavra, achar o significado, ela já perdeu
aquela página, aquele capítulo inteiro da leitura. Perdeu a fluidez, perdeu a imaginação que estava sendo criada, perdeu tudo. Então, não é esse o momento que eu uso para descobrir significado de palavras novas, né, com o uso do dicionário. A gente tem um outro momento para isso. Então, esses 5 livros da coleção do Cachorrinho Samba, muito bacana para você iniciar se você for fazer aquele negócio que eu falei, de fazer a leitura com eles, perguntar o que eles estão achando, perguntar que parte da história estão gostando mais, quem é o personagem preferido, o que achou de tal coisa que aconteceu. É muito bacana. Passando da Mina de Ouro, nós temos O Mágico de Oz. Também foi um livro que eu fiz a leitura ano passado com os meus alunos do 4º ano, 9 e 10 anos. Esse livro ele é um pouquinho mais complexo, porque daí ele tem mais personagens, ele tem uma história maior, que abrange um espaço maior. Que a Dorothy sai do Kansas, vai até a Terra de Oz, da Terra de Oz ela anda a Terra de Oz inteira até a Cidade das Esmeraldas. Então assim, tem vários cenários para serem imaginados. Então é um livro um pouquinho mais complexo. Dá para uma criança de 9, 10 anos ler sozinha? Dá. Dá para ser o primeiro? Até dá, mas eu acho que depende muito da criança. Tem criança que ela consegue interpretar texto melhor do que outras. Então você tem que analisar um pouquinho também o grau de compreensão da criança que você está querendo incentivar. De qualquer maneira, se você for fazer a leitura em voz alta, perfeito. Ele vai conseguir acompanhar tranquilamente, porque você vai ter aquele momento de troca de entendimento, de troca de história, de personagens, aquelas coisas. E eu adoro essa história, eu acho ela fantástica, principalmente para iniciar assim no mundo literário. Outro livro que eu sou apaixonada é Do Outro Mundo, da Ana Maria Machado. Também é um livro muito antigo. Esse livro, gente, exatamente esse livro, eu li quando eu tinha 10 anos, na 4ª série, né, na época. E eu lembro que eu fiquei encantada. É um livro muito parecido com A Mina de Ouro, no sentido assim, personagens restritos, uma historinha que acontece dentro do sítio da avó, né? E aí aparece um fantasma que vai contar uma história para as crianças. Então toda noite o fantasma aparece e conta uma parte da história. Então assim, é um mistériozinho, tem o sobrenatural, já é um outro gênero, não é aventura, não é ação. Então, se você acha que a criança que você está tentando incentivar vai gostar mais de uma aura de mistério, né, de um medinho, aquela coisa de o que será que vai acontecer? Aí esse livro é bem bacana. E aí, gente, quem tem lá, sei lá, seus 50, 40, 30 anos, vai lembrar da série Vagalume, né? Eu tenho 3 livros da série Vagalume, Um Cadáver Ouve Rádio, O Rapto do Garoto de Ouro e A Garra de Campeão, todos eles do Marcus Ray. A série Vagalume, pra quem não conhece, era uma série com muitos livros dessa grossurinha, de vários autores muito ligados com a literatura infantil, e isso era usado nas escolas. Então tem gente que leu a série inteira, porque eram livros muito didáticos, no sentido de, assim, fácil vocabulário, fácil imaginação, fácil interpretação de texto. Então, pra iniciar a leitura, era fantástico. Eu não sei se a gente encontra a série Vagalume em loja, em livraria ou um site online de livros novos, mas eu sei que em sebo e na estantevirtual.com.br você consegue encontrar. E aí vai vir, né, um livrinho que você vê que é um livro usado, porém que ainda está conservado. E aí, gente, aquele mesmo esquema. Nós temos capítulos curtos, nós temos até uma imagem ou outra, você tem letras um pouquinho maiores, então é uma coisa que chama um pouco a atenção da criança que está saindo do livro de imagens e indo para um livro que só tem letras, tá bom? Esses daqui são da série Reencontro. A série Reencontro, ela pegava clássicos, né? Então, Don Quixote, Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare, livros assim que são mais conhecidos, e transformava em livros para criança. Como assim transformava? A história original, porém com adaptações. Adaptações, de repente, em uma parte que não é tão apropriada, na linguagem, na maneira de contar a história. Então, eram histórias que você podia apresentar para as crianças, pode apresentar para as crianças, mas que não vai ter, por exemplo, cenas muito pesadas, ou alguma coisa, uma cena de sexo, sei lá, alguma coisa inapropriada. Então, esses aqui que eu tenho. Frankenstein, As Minas do Rei Salomão, Os Assassinatos da Rua Morgue e O Escaravelho de Ouro. Aí você vê que aqui tem o nome do autor e aqui tem o nome de quem fez a adaptação, né? Porque são realmente livros adaptados, não é a história original. A Megera Domada e Sonho de uma Noite de Verão. Eu adoro essa história. Eu acho que ela é incrível. Então, gente, a série Reencontro também acho que não encontramos mais nas livrarias, porém nos sebos, e
tem sebos online, né? Estante virtual, um sebo online, eu acho que você consegue encontrar. E aí você tem o quê? Uma infinidade de gêneros literários. Por exemplo, aqui na série Reencontro, na parte de trás, a gente consegue ter os livros separados por gênero. Então tem aventura, mistério, humor e romance. Aí você vai descobrir o que a criança gosta e você vai poder comprar o livro referente àquilo que ele gosta mais. Né? Tem criança que gosta de história de amor, que acha bonitinho, que acha romântico. Tem criança que gosta de aventura. Tem criança na minha sala que é louca por terror. Então, lógico que você não vai apresentar um livro que vai deixar a criança com medo, que vai deixar a criança tendo pesadelo à noite. Não. Mas se você encontrar algo mais voltado para o gênero literário que ele gosta e com a idade apropriada, com certeza você vai conquistar essa criança e essa criança vai criar o hábito. Para encerrar, gente, O Estudo em Vermelho. Essa aqui é a primeira história de Sherlock Holmes. É uma história um pouquinho pesada, acho que sim. Depois que você introduziu a leitura, que você já leu uns 2, 3, 4 livros com ele, dá pra entrar nesse, sim, com uns 11 anos de idade e tal. É lógico que o vocabulário do livro é muito complicadinho, porque é um livro muito antigo, né? Ele foi escrito no início do século passado, então é mais complicadinho, porém é uma história muito envolvente. E a criançada já sabe, já ouviu falar em Sherlock Holmes e tal, então eles ficam um pouco empolgados. E O Pequeno Príncipe é uma história magnífica que dá pra ler pra todas as idades. Então você pode começar com a criancinha de 5, 6 anos, pode dar pra criança de 9, 10 anos ler, pode dar pra adolescente ler. Não tem erro. Cada vez que você lê, você interpreta de uma forma diferente e é incrível. Esses foram os livros para crianças, né? Eu trabalho com crianças, então é mais fácil indicar livro para crianças. Mas por acaso passou da hora e o seu filho adolescente não se interessa por leitura e você quer tentar mesmo assim, você quer ver o que dá pra ser feito, não dá mais pra você sentar com o seu filho adolescente e ler em voz alta, certo? Então você tem que tentar acertar qual é o gênero que ele gosta. Então eu tenho aqui 4 livros pra indicar pra vocês. Nós temos um super romance, que é o Crepúsculo. É uma série de 4 livros, mas você não precisa contar isso no começo. É fantasia e romance. Então a gente tem a história da Bella e do Edward, que se amam incondicionalmente, tem cenas muito melosas. E nós temos a parte também de fantasia com o fato dele ser um vampiro e todos os perigos que isso ocasiona. Ainda na fantasia, né, gente, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu li com os meus alunos de 10 anos esse ano. Lógico que depois de já ter sido feita uma introdução, eles já terem lido outros livros, tanto em voz alta quanto sozinhos. Então, assim, não é um livro para você iniciar. Tem uma grande quantidade de personagens, uma grande quantidade de cenários. Não precisa ser uma leitura quando já se tem desenvolvido na criança um hábito de ler, de prestar atenção, de se inserir na história. Mas dá pra ser feito a partir dos 10 anos tranquilamente. Inclusive, eu tenho um aluno que essa semana ele iniciou Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o 5º e mais longo livro da série. E ele vem conversar comigo, ele me conta, olha, adorei essa parte, tal parte, eu gostei disso, não gostei daquilo. Então, assim, dá pra você perceber que ele está lendo e entendendo. E ele tem 11 anos. Então, dá pra ser feito. A seleção é uma história, né, de um príncipe que precisa fazer uma seleção para descobrir qual vai ser a sua esposa. E 35 garotas são selecionadas para essa seleção. Então, e é como se fosse um reality show, que passa na televisão, as pessoas votam, tem Ibope, quem é a favorita. Então, assim, é um conto de fadas meio moderno, sabe? E é junto com uma distopia, né, que é um mundo pós-apocalíptico, que tem um governo opressor, tem as pessoas oprimidas, vai sair uma revolução dali. Então, assim, é uma história que você tem tanto o lado da aventura e da guerra, como o lado romântico. Então, é bem bacana também pra quem gosta dessa mistureba toda. Perfeito para adolescentes. E pra fechar, Jogos Vorazes, que eu acho que é um livro muito interessante para os adolescentes também, porque tem bastante ação, aventura, guerra, e pode ser uma coisa que prenda bastante a atenção deles. Não tem muito romance, tem quase nada de romance na verdade, né? Então se o adolescente já não é muito voltado para esse lado, esse livro é bem bacana por causa disso. O Harry Potter também não, tá, gente? Principalmente o primeiro. Tem nada de romance, é só aventura e mistério mesmo. Então, esses 4 livros eu acho que são bem interessantes para iniciar, assim, os adolescentes, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos, nessa jornada de leitura. Pode dar certo, pode não dar, é sempre tentativa e erro. De repente você dá um desse, ele começa a ler, não se identifica com a narrativa, não se identifica com os personagens, você tenta outro, que não pode desistir. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Deixe nos comentários se você
de repente tem uma sugestão de livro, se você tem alguma coisa que deu certo na sua casa, com seus filhos, com os seus alunos, deixem aí sim, que eu quero saber, quero ter experiências, né? Ano que vem eu tenho outra turma totalmente diferente dessa turma que eu tenho esse ano, então não necessariamente vai dar certo a fórmula, né, de fazer com esses livros, às vezes eu vou precisar de uma outra opção, então acho que é sempre bacana essa troca de experiências, tá? Então deixa nos comentários tudo o que vocês acharam que pode agregar experiência pra mim e pras outras pessoas que vão ler os comentários, certo? Não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom, galera? Um beijo, tchau, tchau!